Há uma verdade sobre o Jardim do Éden que tem sido deliberadamente escondida das massas por séculos, uma revelação tão impactante que, quando você compreendê-la completamente, sua visão sobre tudo o que acontece em nosso mundo hoje será transformada para sempre. O que estou prestes a compartilhar com você nas próximas palavras não é apenas uma história antiga, mas o código secreto que desvenda exatamente por que nossa sociedade brasileira e mundial está mergulhando no caos moral que presenciamos diariamente. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode muito bem ser a chave para compreender os tempos proféticos em que vivemos. A maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos sinceros, acredita que conhece a história do Jardim do Éden. Pensam que se trata simplesmente de Adão e Eva, uma serpente, uma maçã e uma queda. Mas deixe-me revelar algo que vai abalar suas convicções mais profundas. Essa versão simplificada que nos foi ensinada é apenas a superfície de uma realidade muito mais complexa e aterrorizante, uma realidade que explica perfeitamente por que nosso Brasil e o mundo inteiro estão experimentando a deterioração moral, espiritual e social que vemos hoje. Quando lemos em Gênesis capítulo 1 versículo 26, vemos que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note bem essa palavra no plural, façamos. Não era apenas o Pai falando, mas toda a Trindade participando ativamente da criação do ser humano. Isso nos mostra que desde o princípio, o homem foi criado para ser muito mais do que um simples animal evoluído ou um acidente cósmico, como querem nos fazer acreditar hoje. O homem foi criado como representante de Deus na Terra, com autoridade espiritual, domínio sobre a criação e comunhão direta com o Criador. Mas aqui está o primeiro segredo que raramente é revelado. Adão não foi criado como um ser ingênuo ou infantil. As Escrituras nos mostram que ele possuía uma inteligência e sabedoria superiores a qualquer ser humano que já viveu depois da queda. Em Gênesis capítulo 2 versículo 19, lemos que Deus trouxe todos os animais até Adão para que ele lhes desse nomes, e qualquer nome que Adão desse aos seres viventes, assim se chamaram. Isso requer um nível de conhecimento e discernimento extraordinários. Adão compreendia a essência, a natureza e as características de cada criatura de forma perfeita e instantânea. Imagine por um momento, Adão possuía capacidades mentais e espirituais que hoje consideraríamos sobrenaturais. Ele se comunicava diretamente com Deus, compreendia perfeitamente as leis do universo, dominava completamente o mundo natural ao seu redor. Não havia doença, não havia morte, não havia medo, não havia confusão mental ou espiritual. Adão era, em todos os aspectos, o que Deus pretendia que a humanidade fosse: perfeita, poderosa e em constante comunhão com o divino. Agora, aqui está onde a história toma uma dimensão que poucos pastores ousam ensinar. Quando a serpente se aproximou de Eva no jardim, não estava se dirigindo a uma mulher simples e desavisada. Eva também possuía essa mesma inteligência e sabedoria superiores. Ela conhecia perfeitamente os mandamentos de Deus, compreendia as consequências da desobediência, e estava completamente ciente de que aquela criatura que se dirigia a ela era diferente de todos os outros animais do jardim. A pergunta que devemos fazer é: por que Eva escolheu conversar com a serpente? Por que ela não se afastou imediatamente ao perceber que havia algo sobrenatural acontecendo? A resposta vai chocar você. Eva foi seduzida não apenas pela promessa de conhecimento, mas pela possibilidade de se tornar igual a Deus sem depender de Deus. A serpente ofereceu a ela exatamente aquilo que o coração humano mais deseja até hoje: autonomia total, independência divina, o poder de determinar o próprio destino sem prestar contas a ninguém. Quando lemos em Gênesis capítulo 3 versículo 4, a serpente disse claramente a Eva: certamente não morrereis. Esta foi a primeira mentira registrada na história da humanidade, mas note como ela foi cuidadosamente construída. Satanás não negou completamente a palavra de Deus, mas a distorceu sutilmente, plantou uma dúvida pequena mas fatal na mente de Eva. Ele insinuou que Deus estava escondendo informações importantes, que havia uma verdade maior que eles poderiam alcançar por si mesmos. Isso não lhe parece familiar? Olhe ao redor da sociedade brasileira e mundial hoje. Quantas vezes ouvimos exatamente as mesmas mentiras? Você não precisa de Deus para ser feliz. A Bíblia é antiquada e não se aplica aos tempos modernos. Você pode criar sua própria verdade. Não existem absolutos morais. Cada pessoa deve decidir o que é certo ou errado para ela. Essas são todas variações da mesma mentira que Satanás contou no Jardim do Éden há milhares de anos.
Mas a parte mais aterrorizante da história ainda está por vir. Quando Eva comeu do fruto proibido e deu também a Adão, que estava com ela, ambos experimentaram algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Em Gênesis capítulo 3 versículo 7, lemos que abriram-se os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Mas essa nudez não era apenas física. Eles descobriram pela primeira vez na existência deles a realidade do mal, da culpa, da vergonha, do medo. Imagine o choque, o terror absoluto que deve ter se apoderado deles quando perceberam o que haviam feito. Pela primeira vez, sentiram a presença do pecado corrompendo cada fibra do seu ser. Pela primeira vez, experimentaram a separação de Deus. Pela primeira vez, compreenderam que haviam perdido algo infinitamente precioso e que jamais conseguiriam recuperar por seus próprios esforços. Quando Deus veio ao jardim e chamou por Adão, como lemos em Gênesis capítulo 3 versículo 9, onde estás? Não era porque Deus não soubesse onde Adão estava. Era uma pergunta existencial profunda: onde você está espiritualmente? Onde você está em relação ao propósito para o qual foi criado? Onde você está em sua jornada com o Criador? E aqui está uma revelação que vai conectar diretamente essa história antiga aos nossos dias. A resposta de Adão foi a primeira demonstração da natureza humana caída que ainda hoje caracteriza nossa sociedade. Em Gênesis capítulo 3 versículo 12, Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Notem bem, Adão não assumiu responsabilidade. Ele culpou Eva, indiretamente, culpou o próprio Deus por ter criado Eva. Isso não é exatamente o que vemos em nossa sociedade brasileira hoje? Uma cultura inteira baseada na transferência de responsabilidade. A culpa é do governo. A culpa é da sociedade. A culpa é dos meus pais. A culpa é do sistema. A culpa é da igreja. A culpa é dos ricos. A culpa é dos pobres. Raramente vemos alguém assumindo responsabilidade total por suas escolhas e consequências. Eva também seguiu o mesmo padrão. Em Gênesis capítulo 3 versículo 13, ela disse: a serpente me enganou, e eu comi. Ela transferiu a responsabilidade para a serpente, como se fosse uma vítima indefesa das circunstâncias, quando na verdade havia feito uma escolha consciente e deliberada. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, não deixou a humanidade sem esperança. Mesmo no momento da maldição, ele pronunciou a primeira profecia messiânica da história. Em Gênesis capítulo 3 versículo 15, Deus disse à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa do Messias, de Jesus Cristo, que viria para desfazer a obra de Satanás e restaurar a humanidade à comunhão com Deus. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não compreende. Essa batalha entre a semente da serpente e a semente da mulher não é apenas uma profecia sobre Jesus. É uma guerra espiritual que continua intensamente até hoje. A semente da serpente representa não apenas demônios ou forças espirituais malignas, mas sistemas de pensamento, ideologias, filosofias e culturas que são diametralmente opostas aos princípios divinos. E estamos vendo essa batalha se intensificar dramaticamente em nossa época. Observe nossa sociedade brasileira nos últimos anos. Vemos um ataque sistemático e coordenado contra todos os valores tradicionais baseados nas Escrituras. A família tradicional está sendo redefinida. A moralidade bíblica está sendo ridicularizada. A própria existência de verdades absolutas está sendo negada. Isso não é coincidência. É o cumprimento direto da profecia pronunciada no Jardim do Éden. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, como registrado em Gênesis capítulo 3 versículos 23 e 24, ele colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre em seu estado caído e corrompido. Era, na verdade, um ato de misericórdia divina. Mas isso nos leva a uma compreensão profética extraordinária. Deus sempre teve um plano de redenção. O Jardim do Éden não foi o fim da história, foi apenas o começo. E as profecias bíblicas nos mostram claramente que Deus está preparando uma restauração completa de tudo o que foi perdido no Éden. Em Apocalipse capítulo 21 versículo 4, lemos sobre o novo céu e a nova terra, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso é a restauração completa do que existia no Jardim do Éden, mas em uma escala infinitamente maior e mais gloriosa. Mas enquanto aguardamos essa restauração final,
estamos vivendo em tempos extraordinariamente proféticos. Jesus, em Mateus capítulo 24 versículo 37, disse, e, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estamos vendo uma repetição dos mesmos padrões de rebelião contra Deus que caracterizaram os dias antes do dilúvio. A corrupção moral, a violência desenfreada, a rejeição da autoridade divina, a proliferação de falsas religiões e filosofias humanistas, tudo isso são sinais claros de que estamos nos aproximando dos tempos finais. Mas aqui está o que você precisa compreender: não somos vítimas indefesas dessa deterioração. Temos uma escolha a fazer, exatamente como Adão e Eva tiveram. Podemos escolher seguir o caminho da serpente, a autonomia humana, a rebelião contra Deus, a busca pelo conhecimento e poder independentes da sabedoria divina. Ou podemos escolher o caminho da redenção, a submissão a Jesus Cristo, a obediência às Escrituras, a dependência total da graça e misericórdia de Deus. O que aconteceu no Jardim do Éden não foi apenas uma tragédia histórica. Foi o estabelecimento de um padrão que se repete em cada vida humana, em cada sociedade, em cada época da história. Cada um de nós enfrenta a mesma tentação que Eva enfrentou, a oportunidade de questionar a palavra de Deus, de buscar autonomia total, de definir nossa própria moralidade e verdade. Mas graças a Deus, também temos algo que Adão e Eva não tiveram antes da queda: o conhecimento completo de Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio para desfazer tudo o que o primeiro Adão destruiu. Em Romanos capítulo 5 versículo 19, Paulo escreve: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Esta é a verdade que Satanás não quer que você compreenda. Você não precisa permanecer escravo das consequências do que aconteceu no Jardim do Éden. Através de Jesus Cristo, você pode experimentar uma restauração completa da comunhão com Deus que Adão e Eva perderam. Você pode ter acesso novamente à árvore da vida, que é simbolicamente representada pelo próprio Cristo. Em João capítulo 14 versículo 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a ponte sobre o abismo que foi criado no Jardim do Éden. Ele é a solução para a separação, a culpa, a vergonha e o medo que entraram no mundo através da desobediência de nossos primeiros pais. Mas precisamos agir com urgência, porque os sinais proféticos estão se cumprindo rapidamente ao nosso redor. A batalha espiritual está se intensificando. As forças das trevas estão se mobilizando como nunca antes na história. E cada um de nós precisa escolher de que lado estará nessa guerra cósmica entre a semente da serpente e a semente da mulher. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade que realmente aconteceu no Jardim do Éden, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir essas revelações, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que estão se cumprindo em nossos dias. O tempo é curto, a volta de Jesus está próxima, e precisamos estar preparados espiritualmente para o que está por vir. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e sua família, e que você possa experimentar em sua própria existência a restauração completa de tudo o que foi perdido no Éden através do poder transformador de Jesus Cristo. Amém.